Naquela madrugada, Uauá virou um cemitério a céu aberto. Era uma quinta-feira quente como o inferno. O vento rastejava pelas ruas empoeiradas da cidade, carregando o cheiro de suor, de cachaça barata e de medo. Quem dormia acordou com os latidos nervosos dos cães e com um eco distante de disparos que pareciam não ter fim. Quem sonhava teve o pesadelo que Uauá nunca esqueceu. A história que vou contar não nasceu nos jornais nem nos processos judiciais que apodreceram em cartórios velhos. Ela sobreviveu nas vozes trêmulas de quem viu e preferiu calar. Virou cochicho em bar, aviso em prosa de caminhoneiro, reza apressada de mãe que não queria perder outro filho. E virou também lenda, porque no sertão tudo que é trágico logo ganha contorno de mito. O nome dele era Vicente Souza, mas ninguém se referia a ele pelo nome de batismo. Preferiam chamá-lo de Vicente dos 11, uma alcunha simples que contava em si a contabilidade macabra daquela noite. 11 mortos em menos de 3 horas. 11 corpos caídos em becos, portas e estradas. 11 famílias que passaram o resto da vida perguntando o que podia transformar um homem em besta-fera. Mas se você pensa que essa história é só sobre sangue, está enganado. Ela também fala de amor doente, de ódio que fermenta no silêncio, de uma sociedade que por trás da poeira e da seca, tem códigos tão duros que a justiça de Estado nunca alcança. Vicente não saiu de casa com o rosto coberto. Não foi um ataque de covardia. Ele andou de cara limpa, carregando 2 fuzis emprestados de um coronel e uma cartucheira herdada do pai, o velho Joaquim das Cacimbas, outro nome que dava calafrios só de pronunciar. Naquela época, Uauá não passava de um amontoado de casas espalhadas ao redor de um mercado improvisado. Era mais conhecido pelo bode do que pela gente. Mas naquela noite, quando Vicente saiu da estrada de terra em direção ao coração da cidade, cada passo dele era um aviso de que alguma coisa irreversível estava prestes a acontecer. Quem viu jura que ele caminhava sem pressa, como quem vai a um velório já anunciado. Uns dizem que ele enlouqueceu depois que encontraram a irmã, Maria dos Anjos, jogada no mato, com sinais de violência que só os mais velhos tinham coragem de descrever. Outros garantem que ele já era ruim de nascença e só esperava uma desculpa para dar vazão ao demônio que carregava no peito. Talvez a verdade mora no meio dessas duas versões. O que ninguém questiona é o porquê de a cidade inteira ter trancado as portas ao ouvir o primeiro disparo. Porque todo mundo sabia que aquela vingança não seria simbólica, nem breve, nem seletiva. Vicente já tinha jurado que não descansaria até a última gota de sangue dos envolvidos escorrer pelo chão rachado da rua principal. E no sertão, promessa assim não se faz à toa. Se essa história precisa ser contada, não é por fetiche pela carnificina. É porque ela escancara uma realidade que muitos fingem que acabou. O Brasil profundo ainda cultiva homens que crescem sob leis próprias, onde honra e sangue andam de mãos dadas, e onde cada desaforo pode parir uma chacina. Vicente dos 11 virou espantalho moral, um exemplo de como o ódio pode devorar qualquer resto de humanidade. Naquela noite o céu parecia mais pesado. A lua que iluminava o casario baixo parecia um olho indiferente. Quando os tiros se misturaram com os gritos, havia algo de ritual, quase uma liturgia invertida. Era como se cada bala disparada fosse uma reza torta, clamando por justiça e vingança no mesmo fôlego. Essa história não é confortável. Não vai trazer consolo. Mas ela é verdadeira na sua feiura. Porque no sertão a violência não nasce do nada. Ela é cultivada em gerações, regada por humilhação, miséria e um senso de honra que às vezes só encontra saída na morte. E naquela madrugada em Uauá, Vicente mostrou ao mundo que o homem que perde tudo, até a irmã, pode se transformar em algo que ninguém consegue deter. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que ninguém nasce assassino. Mas em certas famílias, a violência já dorme na rede antes da criança aprender a caminhar. Vicente Souza cresceu vendo o pai resolver disputa de terra à bala, o avô matar homem por causa de uma cerca, o tio desaparecer depois de jurar vingança contra um político de Juazeiro. Na casa de Taipa onde nasceu, a palavra justiça não vinha impressa em papel timbrado, mas gravada no cano da espingarda. Era um menino calado, de olhar que parecia sempre medir o outro, como se avaliasse se valia a pena confiar ou revidar. A mãe dizia que ele tinha alma de cobra, fria, silenciosa, paciente. Mas quem o conheceu pequeno também lembra de outra coisa, um carinho quase mudo pela irmã mais velha, Maria dos Anjos.
Ela era a única capaz de arrancar um sorriso dele, de fazer o menino largar o facão e ajudar a varrer o terreiro. Quando os pais brigavam, e isso acontecia quase toda semana, Vicente se sentava ao lado de Maria, como se aquele silêncio compartilhado fosse um abrigo contra a brutalidade que chovia dentro de casa. A infância foi curta. Aos 12 anos, ele largou os estudos depois que o pai foi preso por cercar terras que não eram dele. Ficou responsável pelos roçados, pelo gado magro e pela proteção da família. Não demorou a criar fama de valente. Aos 14, no forró de beira de estrada, quebrou os dentes de um homem que ousou tocar no ombro da irmã. Aos 15, já carregava um revólver na cintura, presente do avô que dizia que homem sem arma era só metade de homem. Com 17, Vicente entrou pela primeira vez no radar da polícia. Era acusado de surrar quase até a morte o filho de um coronel que havia cuspido no chão perto de Maria. O delegado tentou prendê-lo, mas voltou de mãos vazias. Nenhuma testemunha quis confirmar o ocorrido. Foi nessa época que começou a circular um boato que definiria sua reputação. Diziam que ele não perdoava afronta por menor que fosse, que tinha memória de elefante e rancor de onça ferida, que não era questão de se ele mataria mas quando. Ainda assim, a cidade não o via como um criminoso consumado. Ele tinha aquele ar de trabalhador duro, que acorda antes do sol e fala pouco. Era o tipo de homem que cumprimentava com respeito o padre, ajudava a viúva com a lenha e cuidava da mãe adoentada. Mas todo mundo sabia que se a honra dele fosse ferida, nada o impediria de cobrar o preço. O estupim que transformou Vicente de jovem temido em lenda viva começou de forma banal. Um desentendimento entre Maria e dois homens influentes da cidade, Neto Gadelha e Mauro Pinto. Ambos se julgavam donos do destino de qualquer mulher que cruzasse seu caminho. Numa tarde de feira, ela os enfrentou, recusou provocações, não baixou a cabeça. Isso para eles era imperdoável. Dizem que foi uma emboscada covarde. Pegaram Maria voltando sozinha para casa. O que fizeram com ela, ninguém repetia em voz alta. Quando encontraram o corpo, Vicente não chorou, nem gritou, nem caiu de joelhos. Apenas fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. Mas quem estava perto jurava que ouviu: "Eu vou buscar cada um." Naquela noite, a cidade entendeu que Vicente dos 11 estava sendo gestado no silêncio da dor. Quando ele desapareceu por alguns dias, surgiram boatos de que teria ido buscar armas em Remanso, onde velhos companheiros do pai mantinham esconderijos. Outros afirmavam que havia passado a fronteira com Pernambuco para comprar munição. Seja qual for a versão certa, o que todos sabiam era simples. A violência que sempre rodeou sua família finalmente tinha encontrado motivo para se soltar sem freio. Ali nascia a lenda. E ninguém, nem mesmo a polícia, teria coragem de detê-lo quando ele voltasse. A cidade de Uauá viveu uma calma estranha nos dias que se seguiram ao enterro de Maria dos Anjos. Era como se todo mundo respirasse de forma contida, esperando o barulho que viria depois. Alguns comerciantes fecharam as portas mais cedo, famílias inteiras foram dormir nas casas de parentes em povoados vizinhos. Quem ficou dormia com a espingarda encostada na cabeceira. A notícia corria solta. Vicente não havia sido visto desde a tarde do velório. E ninguém acreditava que ele estivesse apenas chorando. Na sexta-feira seguinte, quando o sol começou a baixar atrás da serra, Vicente voltou. Não chegou escondido. Veio montado num burro preto, trazendo 2 fuzis pendurados nas costas e uma sacola de lona pesada que chacoalhava a cada passo. Quem o viu descer a rua principal jura que sentiu a espinha gelar. Não havia pressa nos seus gestos. Não havia raiva aparente. Apenas aquela frieza de quem já aceitou que a vida, e a própria alma, tinham acabado. O primeiro sangue caiu antes que qualquer um ousasse falar. Foi no bar do Raimundinho, ponto de encontro dos homens que, segundo diziam, tinham tomado parte na desgraça de Maria. Vicente empurrou a porta com a bota. 4 homens estavam sentados. 2 deles se levantaram, talvez pensando em correr, nem tiveram tempo de se virar completamente. O estampido ecoou seco, 1, 2, 3 vezes. Um deles tombou de lado, os olhos ainda arregalados, a mão tentando segurar a ferida que já cuspia sangue no chão. O outro caiu de costas, com o peito aberto pelo tiro que atravessou de lado a lado. Os outros 2 tentaram se esconder atrás do balcão. Vicente não correu. Apenas deu a volta, como se estivesse num serviço rotineiro. Disparou mais 2 vezes. Quando saiu, deixou atrás de si um silêncio pesado. Quem chegou depois encontrou as garrafas quebradas, as mesas reviradas e 4 corpos que ainda soltavam calor. No chão, o rastro de botas marcava o caminho do assassino. A notícia se espalhou antes da noite cair por completo. As famílias dos mortos choravam e se benzendo.
Os curiosos se acumulavam em esquinas falando baixo. Muitos diziam que aquilo era só o começo, porque Vicente não estava matando por impulso, estava cumprindo uma lista. E cada nome, cada rosto, era um ponto que ele riscaria até o último. Naquela mesma noite, ele foi visto na casa de um velho conhecido do pai, um ex-pistoleiro chamado Chico Rodela. Uns diziam que foi buscar munição. Outros afirmavam que tinha ido garantir proteção, caso a polícia resolvesse agir rápido, mas ninguém teve coragem de confirmar. O certo é que horas depois, Vicente reapareceu do outro lado da cidade, e novamente a morte caminhou com ele. Dizem que nesse segundo ataque, ele chegou a perguntar pelos nomes dos homens que procurava. Quando uma mulher tentou mentir, ele apontou o fuzil para a cabeça dela e falou com voz tão calma que parecia uma conversa trivial: se disser mentira, vai junto. O homem estava escondido atrás de um chiqueiro. Foi arrastado para a frente do terreiro, obrigado a se ajoelhar. Vicente encostou o cano na nuca dele e disse apenas: por Maria. Depois puxou o gatilho. Era o quinto corpo da noite. E o rastro de medo crescia como incêndio em capim seco. Naquela madrugada, as casas ficaram fechadas por dentro. Quem tinha parentes suspeitos de participação na violência contra Maria já rezava para que eles conseguissem fugir antes de Vicente aparecer, mas muitos sabiam que era tarde demais, porque quem já decidiu entregar a alma ao inferno não volta atrás. A primeira matança marcou o nome dele de forma definitiva. Não era mais apenas o irmão vingativo. Era o homem que matava sem hesitar, que não aceitava negociação, que não poupava testemunha. O menino calado que carregava feijão no embornal agora era lembrado como Vicente dos 11, mesmo que naquela noite, ainda faltassem mortos para completar a conta. A partir dali, ninguém duvidou que ele cumpriria até o último ponto da promessa. E o sertão, que tantas vezes fingia não ver as violências escondidas nas veredas, foi obrigado a olhar de frente para o monstro que ele havia se tornado. Depois daquela primeira noite em que 5 homens caíram sob o peso do ódio de Vicente, o sertão se tornou um lugar mais silencioso. O medo era tão denso que parecia empoeirar os pulmões. Não importava se você fosse inocente ou cúmplice, qualquer um que tivesse ligação, por mais remota, com o que aconteceu com Maria dos Anjos sabia que carregava uma sentença invisível pendurada no pescoço. Vicente não fugiu de imediato. Pelo contrário, ficou mais 3 dias rondando o Auá feito sombra. Foi visto na venda comprando pólvora, no beco onde morava a mãe de um dos mortos, parado, apenas olhando, como se calculasse se aquele sofrimento bastava ou se ainda tinha contas a acertar. Cada aparição era um aviso de que o massacre não havia terminado. Quando finalmente desapareceu, começou a nascer a segunda parte da lenda, a de que Vicente não era só um homem mas um aviso vivo. Quem o ajudou a se esconder jamais contou detalhes, mas por anos se sussurrou que ele contava com uma pequena rede de aliados, formada por homens que deviam favores antigos ao pai dele, Joaquim das Cacimbas. Alguns diziam que coronéis da região forneciam armas e abrigo em troca de lealdade. Outros falavam em acertos com políticos que preferiam vê-lo vagando no mato a responder num tribunal. E havia ainda quem achasse que ele simplesmente era rápido e astuto demais para ser pego. O fato é que nos meses que seguiram a matança, Vicente apareceu em mais 3 cidades. Em cada uma delas deixou marcas que ainda hoje fazem parte da memória local. Em Canudos, encurralou 2 homens num curral e os executou, enquanto o dono da fazenda se trancava na casa rezando para não ser o próximo. Em Euclides da Cunha, invadiu a venda de um conhecido dos Gadelha e ateou fogo ao depósito depois de arrastar o dono para fora e matá-lo na frente da mulher e dos filhos. Em Monte Santo a história ganhou contornos ainda mais macabros. Dizem que ele deixou um bilhete escrito com o sangue da vítima, onde jurava que só descansaria quando todos estivessem debaixo da terra fria. Foi assim que a fama de Vicente atravessou fronteiras. O sertão, acostumado a histórias de valentia e pistolagem, encontrou nele um capítulo novo, mais sombrio, mais implacável, mais difícil de entender. Porque Vicente não matava só por dinheiro nem por poder, matava por um rancor que ninguém conseguia medir. Alguns chegaram a admirar a coragem dele, outros a temer tanto que preferiam mudar de cidade a arriscar cruzar seu caminho. Os jornais de Salvador começaram a estampar manchetes sensacionalistas: o irmão implacável, o vingador do sertão, o homem que desafia a lei. Mas por trás dessas frases de efeito havia a vida real. 11 famílias em luto,
cidades inteiras trancando portas antes do anoitecer, crianças aprendendo cedo que a morte podia chegar montada num burro preto, sem aviso. A polícia, pressionada pelos jornais e pelos coronéis que queriam o fim daquele escândalo, formou grupos de busca. Delegados e soldados cruzavam veredas, batendo de porta em porta, interrogando qualquer um que tivesse ligação com Souza. Mas sempre chegavam tarde demais. Vicente parecia saber de cada movimento deles antes mesmo que fosse planejado. Alguns diziam que ele tinha informantes até dentro da delegacia. Outros acreditavam que a própria sorte o protegia. Mas a verdade era mais simples. No sertão, quem conhece a caatinga como quem conhece o próprio quintal sempre tem vantagem sobre o homem fardado que vem de longe. Os meses se tornaram anos. E o nome de Vicente virou um aviso. Quando surgia uma briga ou ameaça de estupro, bastava alguém lembrar. Se fosse com a irmã de Vicente, tu não saía vivo. Era como se a lembrança do massacre servisse de freio para quem pensava em fazer maldade. Mas também espalhava um medo doentio que contaminava tudo, porque ninguém tinha certeza de onde ele estava, ou se de repente voltaria para terminar o que começou. A violência se tornará rotina. E o apelido Vicente dos 11 e não era só um lembrete da chacina. Era um selo de morte que se colava no peito de quem ousasse duvidar da sua promessa. Por mais que a lenda de Vicente dos 11 se alimentasse do medo e do sangue, ninguém podia dizer que ele era um matador qualquer, desses que se vendem ao primeiro coronel disposto a pagar. Havia nele um código, torto, cruel, mas inabalável. Era esse código que fazia alguns homens o odiarem e outros, secretamente, o respeitarem. Vicente nunca aceitou dinheiro para matar inocente. Jamais encostou arma em mulher que não estivesse envolvida nos crimes contra Maria. Nunca roubou gado, nunca queimou casa de viúva, nunca ameaçou criança. O que ele queria era simples, cumprir a vingança que jurara diante do caixão da irmã. Nada mais, nada menos. Essa ética deformada ficava evidente em cada ataque. Antes de apertar o gatilho, ele perguntava pelo nome. Confirmava se a pessoa na mira era realmente parte do grupo que ele culpava. Se a resposta fosse negativa e ele acreditasse, ia embora sem dizer palavra. Mas se suspeitasse de mentira, não perdoava. Era como se, na mente dele, houvesse uma lista secreta que ninguém podia apagar, cada nome gravado a fogo. Por isso, mesmo enquanto Vicente ia ampliando a trilha de mortos, havia gente que cochichava que ele só estava fazendo o que qualquer homem de honra faria se visse a irmã ser destruída por covardes. Esse discurso se repetia nos botecos, nos alpendres, nos terreiros. Quem mexe com mulher de homem direito tem que pagar. Era um veneno que se espalhava devagar, alimentando uma cultura onde a vingança se confundia com justiça. Mas Vicente não era só movido pelo ódio. Alguns diziam que por trás do rosto seco e dos olhos fundos, havia uma tristeza que não encontrava descanso. Ele não sorria, não comemorava as mortes, não fazia questão de se gabar. Depois de cada execução, se recolhia no mato, ficava dias sem aparecer. Dizem que se sentava ao lado das fogueiras em silêncio, encarando o fogo como quem conversa com fantasmas. O que ele não tolerava era traição. Nenhum dos seus poucos aliados ousava mentir ou esconder informação. Sabiam que Vicente preferia enfrentar 10 homens armados a conviver com a ideia de ser enganado. Houve um caso que virou exemplo. Um roceiro que prometeu esconder Vicente em troca de dinheiro da família. O homem aceitou o trato, mas depois entregou a informação à polícia em troca de perdão por um roubo antigo. Quando Vicente soube, voltou à fazenda numa madrugada de lua minguante. Ninguém sabe como entrou. Só se escutou um único disparo. Quando a mulher do roceiro acendeu a lamparina, encontrou o marido caído com um buraco no peito e um bilhete preso na camisa. Traição custa caro. Era essa mistura de dureza e convicção que fazia dele mais do que um matador. Ele se via como executor de uma dívida. E por isso não aceitava qualquer serviço. Coronéis tentaram contratá-lo para eliminar rivais. Empresários ricos ofereceram pequenas fortunas. Mas Vicente recusava. Quem ousou insistir ouviu sempre a mesma resposta seca: não sou pistoleiro. Só tenho uma conta a acertar. Essa teimosia em seguir seu próprio código criou uma reputação quase mítica. Os mais velhos contavam que havia qualquer coisa de bíblico na forma como ele punia quem achava que estava acima das consequências. Era como se a mão de Deus, pervertida pela dor, usasse Vicente como instrumento de castigo. Era exagero, claro, mas no sertão, a imaginação é adubo para a lenda. E a dele florescia em cada esquina. Com o tempo, essa fama passou a moldar o medo. Quando alguém se excedia na bebida e ameaçava uma mulher, bastava um amigo lembrar: olha que o Vicente volta.
e o sujeito ficava calado. Era como se o espectro dele rondasse as noites do sertão, pronto para cobrar cada ato de covardia. Ainda assim, ninguém se enganava. A violência não podia durar para sempre sem cobrar seu preço. E mesmo o homem mais determinado acaba descobrindo que matar nunca resolve a dor que mora no peito. Vicente sabia disso, mas já era tarde demais para voltar atrás. No começo muitos diziam que Vicente parecia feito de pedra, que cada morte escorria dele sem deixar marca, que a dor da irmã assassinada era a única coisa que restava em seu peito. Mas à medida que os anos passavam e os corpos se acumulavam, ficou claro que a violência cobrava seu preço, não só do mundo ao redor, mas também dele. O primeiro sinal foi a solidão. Cada vez que Vicente riscava mais um nome da sua lista, ele também riscava um pedaço de humanidade que ainda o ligava ao que era antes. Os amigos de infância desapareceram, um a um. Alguns fugiram de medo. Outros se recusavam a conviver com o cheiro de morte que parecia seguir o antigo companheiro como um cachorro faminto. Até a família encolheu em torno dele. A mãe, já velha e adoecida, chorava escondida. Sabia que um dia a polícia viria buscar o filho, ou pior, que um rival mais jovem e ousado tentaria a sorte em nome de alguma vingança cruzada. Vicente passou a dormir cada vez menos. Nas noites em que não estava caçando seu próximo alvo, se escondia em casebres abandonados, com um fuzil ao alcance da mão, os olhos sempre semicerrados. Quem o encontrava dizia que parecia um bicho acuado pronto para rosnar. Alguns contavam que ele tinha pesadelos tão violentos que acordava gritando. Que via o rosto da irmã, com o vestido rasgado e o sangue escorrendo, toda vez que fechava os olhos. Mas não eram só os fantasmas que o perseguiam. A polícia, pressionada por coronéis e pela opinião pública, aumentou a caçada. Delegados de Salvador foram enviados para coordenar operações conjuntas com destacamentos do interior. Ofereceram recompensa, prometeram perdão a quem ajudasse a capturá-lo. Vários informantes surgiram, movidos pelo medo ou pela ganância. Alguns desapareceram misteriosamente antes de abrir a boca. Outros conseguiram repassar detalhes valiosos. Os esconderijos usados por Vicente, a rota que ele fazia entre Uauá e Canudos, o modo como sempre dormia com as costas coladas à parede. As famílias dos mortos, por sua vez, não desistiram de se vingar. Parentes dos Gadelha juraram que fariam Vicente pagar, nem que isso levasse décadas. Um dos sobrinhos de Mauro Pinto, que ele executou no bar do Raimundinho, se tornou obcecado pela ideia de matar o assassino do tio. Treinou tiro, comprou arma, aprendeu a caçar homem no mato. E cada vez que chegava perto, Vicente escorregava por entre os dedos, como uma cobra velha que conhece cada buraco da caatinga. Era um jogo de gato e rato que deixava todos à beira da loucura. Vicente já não podia entrar em cidade nenhuma sem se arriscar. Passava semanas no mato, dormindo embrulhado num cobertor fino, vivendo de carne seca e água de cacimba. O homem que um dia teve uma roça, uma casa simples e algum respeito, agora era só um forasteiro que carregava a própria desgraça nos ombros. A cada dia a paranoia se adensava. Ele já não confiava em ninguém. Certa vez foi visto na beira de um riacho, limpando a arma e falando sozinho, como se discutisse com a memória da irmã. Ninguém sabia se era remorso ou apenas o cansaço de quem carrega ódio por tanto tempo que esquece o motivo inicial. Seja como for, a cidade inteira entendia que aquele ciclo não podia continuar. Vicente podia fugir de emboscadas e driblar soldados, mas não podia fugir da verdade que crescia por dentro. O ódio tinha virado prisão. E mesmo que matasse todos os que imaginava culpados, a ferida em seu peito não fecharia. Enquanto ele vagava, o sertão ia se enchendo de histórias que misturavam fato e lenda. Alguns diziam que Vicente era possuído, outros que Deus o tinha abandonado. Mas quem olhava nos olhos fundos dele via apenas uma coisa: um homem que tinha tudo para viver e escolheu morrer devagar, carregando os mortos que ele mesmo fez. E esse foi, talvez, o preço mais alto de todos. Havia rumores de que Vicente dos 11 jamais seria capturado vivo. Uns diziam que ele havia jurado ao pai que morreria em pé, com o dedo no gatilho. Outros afirmavam que ele enterrara uma última bala apenas para si, caso chegasse a hora. O que ninguém sabia era quando esse acerto de contas aconteceria, e quantos teriam de cair antes que chegasse ao fim. O cerco começou numa tarde em que o calor parecia ferver as pedras da estrada. Um informante, um caboclo que jurava ter visto Vicente comprando munição num povoado próximo, apareceu na delegacia de Canudos com medo estampado no rosto.
em troca da informação, exigiu proteção e dinheiro. Os delegados, cansados de correr atrás de vultos, decidiram agir. Em poucas horas 40 homens armados, entre soldados e policiais civis, se espalharam pela Caatinga, cercando cada saída conhecida do pequeno povoado de Barriguda. Enquanto o sol baixava, o cerco se fechava. Os soldados avançavam em silêncio, a poeira se levantando devagar, colando nos rostos suados. Alguns carregavam medo nos olhos. Outros, a ansiedade de finalmente capturar o homem que havia se tornado uma ferida aberta no orgulho da polícia baiana. Vicente, dizem, percebeu cedo que alguma coisa estava errada. Quem o viu naquela tarde garante que ele estava mais tenso que o habitual, os olhos se movendo sem parar. Chegou a desmontar o fuzil e limpar o cano com o cuidado de quem sabe que pode precisar dele a qualquer momento. Foi ao poço encher a cabaça d'água e parou na beira, encarando o fundo como se conversasse com o próprio destino. O primeiro disparo ecoou quando a noite já se derramava sobre o sertão. Uma rajada de fuzil cortou o silêncio. Vicente não correu. Levantou devagar, agarrou o rifle e começou a caminhar em direção ao som. Para ele fugir era inútil. Não depois de tudo que fizera. Talvez, no fundo, esperasse que aquela fosse a última vez que precisaria puxar o gatilho. Quando os policiais surgiram entre os arbustos retorcidos, a tensão que pairava explodiu num tiroteio tão intenso que parecia guerra. Disparos cruzavam o mato, estilhaçando galhos, levantando nuvens de pó e folhas secas. Alguns soldados gritavam ordens. Outros só rezavam para não levar um tiro perdido. Vicente avançava em passos lentos, buscando brechas, disparando com a precisão de quem tinha feito aquilo metade da vida. Os relatos discordam sobre quanto tempo durou o confronto. Uns dizem que foram 30 minutos. Outros que a troca de tiros se estendeu por quase 2 horas. Mas todos concordam em uma coisa: nunca se ouviu tanto disparo em tão pouco tempo naquelas bandas. A certa altura, o fuzil de Vicente ficou mudo, a munição se esgotara. Foi então que ele largou a arma no chão, sacou o revólver e seguiu andando, como se quisesse chegar mais perto dos homens que vieram lhe dar cabo. Os policiais, temendo uma investida suicida, recuaram alguns metros. Foi nessa brecha que Vicente aproveitou para se esconder atrás de uma moita seca. Um soldado mais jovem tentou aproximar-se. Quando botou o rosto entre os galhos, levou um disparo no peito que o atirou de costas. Foi o último tiro que Vicente disparou. Cercado, sem munição e com a respiração já falhando, ele se encostou num tronco torto. A lua, alta e impiedosa, iluminava o rosto sujo e os olhos fundos. Alguns juram que ele sorriu de canto de boca como se tivesse enfim encontrado descanso. O capitão da patrulha avançou cauteloso, a arma apontada. E naquele segundo de silêncio absoluto, Vicente ergueu o cano do revólver vazio e encostou no próprio queixo. Não houve disparo. O tambor estava seco. A bala final que ele guardara jamais existiu. Foi preciso coragem para se aproximar e desarmá-lo. Quando fizeram, encontraram um homem tão magro e exausto que parecia um velho de 70 anos. Vicente não reagiu. Apenas baixou o olhar e murmurou quase num sussurro: acabou. O confronto terminou ali. Mas o medo que ele espalhou não se apagaria tão cedo. Quando a notícia correu que Vicente dos 11 havia sido finalmente capturado, não houve festa. Ninguém saiu na rua para comemorar. Era como se a cidade inteira precisasse de um tempo para acreditar que, depois de tantos anos de medo, o homem tinha se tornado só carne e osso, e não o espectro que todo mundo imaginava. Os soldados o amarraram pelas mãos com uma corda grossa e o colocaram na carroceria de um caminhão emprestado por um fazendeiro. O corpo dele tremia de frio ou de exaustão, ninguém sabia dizer. Alguns policiais mantinham as armas apontadas, mesmo sabendo que não havia mais munição. Outros só olhavam em silêncio, tentando encontrar, naquele rosto envelhecido, o monstro que a imprensa insistia em pintar. Enquanto cruzavam a estrada de terra rumo à delegacia de Canudos, alguns curiosos se aglomeraram nas encruzilhadas. Havia quem fizesse o sinal da cruz. Havia quem escondesse o rosto com medo de ser visto encarando. E havia também quem soltasse insultos, lembranças de parentes que Vicente matara sem hesitar. Mas ele não respondeu. Ficou com o olhar fixo no chão, como se aquela poeira avermelhada fosse mais importante que qualquer julgamento. Quando chegaram ao distrito policial, a multidão já se formava. Eram mães de mortos, parentes dos homens que ele executará, curiosos vindos de longe, jornalistas esfomeados por manchete. Os gritos se misturavam: assassino, covarde, maldito. Mas ele não ergueu os olhos. Não havia nada ali que pudesse feri-lo mais do que a memória que carregava.
O delegado, um homem baixo e nervoso, leu a acusação em voz alta: 11 homicídios, incêndio criminoso, ameaça, tentativa de fuga. Quando perguntou se ele tinha algo a dizer, Vicente respirou fundo e murmurou apenas: fiz o que prometi. Essa frase ecoou pelo corredor da delegacia como uma praga. Alguns policiais se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Era como se, naquele instante, todo mundo entendesse que ninguém jamais arrancaria dele qualquer arrependimento. A raiva que o movera não era fogo de momento, era um compromisso com a dor. No dia seguinte, Vicente foi transferido para Salvador, sob escolta pesada. O caminhão cruzou a madrugada baiana, passando por povoados adormecidos, onde ninguém sabia, ou fingia não saber, que ali dentro estava o homem que transformará o Uauá num território de luto. No presídio foi recebido com cautela. Alguns carcereiros se revezavam na vigilância, temendo uma fuga espetacular que nunca veio. O corpo dele não tinha mais força para nada. O fim de Vicente foi lento e sem estardalhaço. Passou meses preso numa cela úmida, olhando para a parede, recusando visitas. Não quis advogado. Não pediu favor. Não escreveu carta. Os jornais tentavam arrancar entrevistas, mas ele ficava mudo, como se tivesse decidido que nenhuma palavra merecia ser dita. Na manhã em que o carcereiro encontrou o corpo frio, ninguém se surpreendeu. Vicente dormia de lado, com o braço sobre o rosto. Parecia finalmente ter alcançado o descanso que não conheceu em vida. Alguns disseram que morreu de tuberculose. Outros que o coração não aguentou. Mas a verdade era mais simples. Ele tinha se consumido pouco a pouco, como vela acesa em vendaval. O enterro foi silencioso. 2 soldados, um coveiro e um padre, mais ninguém. O caixão foi baixado na terra de um cemitério anônimo, sem lápide e sem nome. Era como se todos quisessem apagar qualquer rastro daquele homem. Mas era tarde demais. Porque mesmo sem túmulo, Vicente já tinha se transformado numa história que ninguém conseguiria enterrar. Naquela noite, em Uauá, as pessoas dormiram com uma estranha sensação de alívio e vazio. Era o fim de um ciclo, mas não o fim do medo, porque o eco de cada disparo ainda morava na memória de quem sobreviveu. Se fosse só uma história de polícia, o caso de Vicente dos 11 teria se apagado no mesmo instante em que a pá cobriu o caixão sem nome. Mas no sertão, nada que nasce do medo morre de verdade. Assim que a poeira baixou, começou outro tipo de barulho, o que ninguém consegue calar: as versões, os boatos, os contos de quem jura ter visto, ouvido ou sonhado com ele. Na feira de Uauá, velhas se benziam ao lembrar daquela noite em que 11 homens caíram como se um só dedo disparasse o destino de todos. Rapazes que cresceram sem conhecer Vicente aprenderam a repetir seu nome como se fosse reza ao contrário, um jeito de manter viva a certeza de que cada ato de covardia pode ter uma conta a pagar. Mulheres que perderam maridos ou filhos se dividiam entre o ódio e o silêncio. Algumas chamavam ele de demônio, outras de instrumento de Deus, e ninguém ousava discordar em voz alta. Na beira da estrada onde Vicente foi capturado, alguém fincou uma cruz de madeira. Não trazia nome nem data. Só uma inscrição mal traçada, por Maria. Ninguém nunca soube quem a colocou ali, mas era como se aquela cruz fosse o resumo perfeito de tudo que ele foi, o irmão que não soube enterrar o luto sem enterrar gente junto. Aos poucos, as histórias foram crescendo. Diziam que em noites de lua cheia, se podia ver o vulto de um homem magro caminhando pela estrada, com o fuzil pendurado no ombro e o olhar seco. Que quem cruzava com ele tinha febre por 7 dias. Que era alma inquieta, rondando os vivos como aviso de que a justiça do sertão nunca depende só de tribunal. O boato se espalhou por Juazeiro, Remanso, Canudos. E até em Salvador surgiram crônicas populares, adaptando a lenda de Vicente às modas do rádio e dos folhetins de sangue. O nome dele virou mote de repente e cantoria. Violeiros começaram a puxar versos em feira. Foi Vicente dos 11 que veio vingar, fez da bala sentença que não quis esperar, na caatinga sumiu, mas não quis se salvar pois o peito ferido não quis perdoar. As crianças que nasceram depois decoraram a história como quem aprende uma lição. Cresceram sabendo que no sertão todo crime carrega semente de vingança. E que às vezes essa semente cresce até virar árvore torta, daquelas que ninguém tem coragem de cortar. Mesmo na prisão, Vicente virou assunto. Carcereiros que trabalharam no presídio contavam, anos depois, que ele passava horas sentado, imóvel, como se ouvisse vozes que só ele compreendia. Que não se arrependia nem se orgulhava. Só aceitava. E talvez essa aceitação tenha sido o que mais assustou quem chegou perto. A ideia de que um homem pode perder tudo, até o próprio medo, e ainda assim seguir em frente. Os jornais guardaram suas manchetes.
Alguns cronistas, décadas depois, recontariam sua saga como sinal dos tempos em que a lei tinha que negociar com o cangaço e a pistolagem. Mas nas bocas do povo, Vicente se tornou algo maior, um mito desconfortável. Não era herói, nem só bandido. Era a lembrança de que, quando a justiça falha, o ódio encontra caminho. Hoje, ninguém sabe ao certo onde ficaram os ossos dele. Mas isso pouco importa. Porque a verdadeira sepultura de Vicente dos Onze é a memória coletiva, esse lugar onde a dor e a lenda se misturam até ninguém mais distinguir uma da outra. E assim, a cada geração, a história ressurge, recontada à beira do fogão, no boteco, na beira da estrada, como um eco que não morre. No sertão, as lendas nascem de carne, pólvora e silêncio. Vicente dos Onze foi tudo isso ao mesmo tempo. Um homem que se ergueu da dor e se deixou consumir por ela até não restar mais nada além de tiros, medo e a certeza de que a violência, uma vez acesa, queima tudo ao redor, até quem a carrega no peito. Quando se olha para trás, é fácil cair na tentação de pintar a história só com tintas de horror. De esquecer que por trás daquele rosto seco havia o irmão que levava Maria nos braços quando criança. O jovem que antes de qualquer crime, só queria cuidar da roça e proteger a família. Mas também seria mentira fingir que ele foi apenas vítima das circunstâncias. Vicente fez escolhas. Escolheu o caminho que não tem volta. Escolheu que o sangue seria a única resposta. E pagou cada centavo desse preço. Os 11 mortos não foram apenas números. Foram filhos, maridos, pais. Gente de verdade. Gente que, por mais que tivesse culpa no crime contra Maria, deixou órfãos e viúvas. Vicente, no seu luto transformado em fúria, esqueceu que toda bala, depois que sai do cano, carrega um destino que ninguém controla. Se você perguntar hoje em Uauá o que a história dele ensinou, cada boca vai dar uma resposta diferente. Uns dirão que foi um exemplo de coragem. Outros que foi um aviso sobre os perigos de uma justiça feita por mãos sujas de dor. Mas quase todos concordam numa coisa: ninguém volta ao mesmo depois de viver na mira de um homem que decidiu se tornar o próprio tribunal. Por isso, até hoje, quem cruza a estrada de chão batido onde Vicente foi capturado costuma apertar o passo. Uns por superstição, outros por respeito. Porque não importa quanto tempo passe, o vento parece sempre sussurrar que a violência não se enterra de verdade. Ela fica ali dormindo na poeira, esperando outro coração ferido para despertar. E assim, a história de Vicente dos Onze continua, não nos livros oficiais, mas na memória de quem ouviu a voz dele ecoando em cada disparo. Um lembrete incômodo de que no sertão a dor, quando não encontra justiça, vira lenda. E a lenda, cedo ou tarde, cobra o preço de todos. No sertão, toda bala encontra seu destino. E toda vingança, cedo ou tarde, encontra quem a carregou. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.